Você já sentiu medo de mostrar os seus textos para alguém? A insegurança já tomou conta de você e você acabou guardando a sua escrita só para você? Se isso já aconteceu com você, então fica comigo nesse vídeo porque hoje eu vou te mostrar como ser mais confiante e perder esse medo de compartilhar a sua escrita com o mundo. Oi, eu sou Stephanie Locatelli, mas pode me chamar de Steph, sou autora independente de 5 livros e alguns contos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Quem não tem medo de críticas? Eu acredito que boa parte das pessoas tem sim esse medo de críticas, de não ser bom o suficiente, de não ter nada relevante para dizer. Mas a verdade é que a nossa confiança não nasce do nada. Ela é construída passo a passo, com muita prática e uma boa mentalidade. Trazendo rapidamente para vocês um exemplo meu, eu já fui essa pessoa que no início tinha muito medo de compartilhar o que eu escrevia. Tanto é que por muitas vezes eu criei blogs anônimos que não tinha como eu compartilhar com as pessoas, porque eu não queria que ninguém próximo a mim soubesse que era eu que estava escrevendo aquilo. E não é só sobre amor e poesia, não. Eu já escrevi blog de futebol, enfim, de esporte como um todo. E eu não divulgava, então eu demorei muito para criar essa coragem de mostrar o que eu escrevia para o mundo. Eu fui fazer isso, de fato, somente aos meus 18 anos. Então olha só como eu demorei para conseguir criar coragem de compartilhar o que eu escrevia com as pessoas. O meu primeiro livro ele só foi publicado em 2023, quando eu tinha meus 23 anos. Eu demorei muito tempo e eu espero muito que você não demore como eu demorei. Mas se você já for um pouquinho mais velho do que essa idade que eu citei pra vocês, não tem problema. A gente precisa entender também que nunca é tarde pra gente realizar o nosso sonho. Então não importa a idade que você tenha, sempre é hora de criar coragem e ir atrás do que a gente mais quer nesse mundo. E se for compartilhar a sua história, então fica comigo nesse vídeo. Dica número 1. Aceite o primeiro rascunho como imperfeito. A nossa confiança, ela começa a crescer quando a gente entende que o primeiro rascunho é só o primeiro rascunho. Ele vai sair sim imperfeito. E quando se trata de escrever, a gente precisa também aprender a reescrever. Eu reescrevo meus capítulos, as minhas poesias muitas vezes, muitas vezes. Às vezes eu até perco as contas de quantas vezes eu reviso, escrevo, reescrevo, edito, porque a gente sempre acha que vai dar para melhorar um pouquinho mais e a gente sempre vai adicionar mais um detalhe. Então a gente vai enriquecendo a história aos poucos, a gente vai tirando o que não presta e colocando o que a gente acha que melhora. E isso é com o tempo. A gente não vai escrever de primeira um best-seller. A gente precisa sim ter essa consciência de que as coisas vão acontecer aos poucos. E o primeiro rascunho, sim, ele vai sair horrível. E sim, ele precisa sair horrível, porque o primeiro rascunho é só para a história existir, entendeu? E depois a gente melhora. Dica 2. Leia em voz alta a sua história. Eu acho essa dica excelente e eu faço muito isso. Sempre que eu tô revisando um capítulo ou revisando uma poesia, eu gosto de ler ela em voz alta e colocar de fato o sentimento. Então eu entro no personagem, eu falo as vozes dos personagens, eu sempre escrevo em primeira pessoa, então eu faço a narração no ponto de vista do personagem. Quando é uma poesia, eu coloco o sentimento ali na poesia, tanto é que no meu Instagram e até mesmo aqui no YouTube, eu vivo postando, eu recitando alguma das minhas poesias, e vocês podem ver que cada poesia tem um sentimento diferente, porque é a forma que a gente escreve, a entonação. Porque quando a gente escreve uma coisa, no papel ela fica plana. Quando a gente lê em voz alta, ela ganha vida. E aí a gente entende a força que tem a nossa escrita e a força daquilo que a gente está escrevendo. Muitas vezes a gente só tá lendo assim no pensamento e a gente não vê que pode melhorar aqui. Mas quando a gente lê em voz alta, a gente percebe que talvez se a gente colocar ali uma preposição naquela frase para dar aquela entonação maior, vai trazer mais força para aquela frase, para aquela cena como um todo. Pode parecer bobo, mas eu garanto para vocês, ler em voz alta traz sim uma força para sua escrita que só a leitura mental não consegue trazer. Dica 3. Compartilhe em pequenos grupos. Já trouxe essa dica aqui no canal em outros vídeos, mas a verdade é que ela é muito importante para você perder o medo e ganhar confiança de compartilhar a sua história, suas poesias com as pessoas. Você vai pegar um círculo ali de amizade ou pessoas que você realmente
sabe que estão ali para te apoiar, pode ser pessoas da sua família, pode ser de fato somente amigos assim. Compartilha com essas pessoas. Compartilha, olha, eu escrevi essa poesia, o que você achou? Me dá um feedback, onde você acha que eu posso melhorar para trazer essa emoção que eu quero passar, ou o que você sentiu lendo esse trecho do meu livro. Você vai fazendo perguntas, vai mostrando para as pessoas próximas, e essas pessoas que são da sua confiança, elas vão te dar um feedback legal. Se você tiver um pouquinho mais de coragem ali já, né, já estiver colocando o pezinho ali fora da sua zona de conforto, a gente pode dizer, você pode começar a compartilhar até mesmo pequenos trechos ali nas suas redes sociais para mostrar para um público ainda maior, para você entender onde você pode melhorar, porque a gente precisa aceitar também críticas construtivas, né? Mas para você também perder esse medo de compartilhar o que você escreve com as pessoas. Eu sempre escrevi sobre sentimentos, mas no início eu tinha muito medo de compartilhar ele com as pessoas e ficar imaginando o que será que vão pensar de mim. Até que eu entendi que isso pouco importa o que as pessoas vão pensar. Mas a verdade é que quando a gente tem o apoio ali de pessoas próximas da gente, é muito importante que a gente compartilhe com eles e que eles nos deem essa força extra, já que a gente muitas vezes não consegue tirar de nós mesmos. Dica 4. Transforme críticas em aprendizado. Falei pra vocês sobre a questão do feedback na dica anterior, então a gente já entra nessa porque eu acredito que ela é muito importante. A verdade é que ninguém quer receber uma crítica, principalmente quando ela é negativa, né? Quando fala, olha, você precisa melhorar aqui a sua escrita, ou você precisa melhorar nesse sentido. A gente sempre fica meio mal por receber uma crítica. Só que quando é uma crítica construtiva, falando que a gente precisa melhorar em determinado ponto da nossa escrita, eu acho que isso é bem legal. E a gente pode usar essa crítica construtiva para de fato nos tornarmos escritores melhores. Quando você posta um conto ou um livro, por exemplo, você vai receber muito feedback de pessoas que nunca olharam na sua cara. E muitas vezes essas pessoas não vão ter filtros para falar com você e para tecer a crítica delas ali naquela página. Então pode ser que muitas vezes elas realmente te ataquem, digam que não gostou da sua história, que não viu sentido nenhum e tantas outras coisas. E aí você vai pegar uma crítica como essa e vai ver se essa crítica tem fundamento, se essa crítica tem base, se tem outras críticas ali parecidas com essa, ou se foi uma coisa avulsa e só aquela pessoa achou isso. Porque muitas vezes isso acontece. Talvez a história só não bateu com aquela pessoa e tá tudo bem. A nossa história não vai bater com todo mundo. Então, se for um caso isolado, talvez realmente você não ligue muito para aquilo. Mas se tiver mais de uma pessoa falando sobre a mesma coisa, então você talvez realmente deva olhar com um pouquinho mais de atenção para essa crítica e vê-la como uma crítica construtiva e tentar melhorar nesse ponto. O enredo não encaixou muito bem, então tá bom, no meu próximo livro eu vou tentar melhorar a questão do enredo, tentar encaixar todos os pontos sem deixar nenhuma ponta solta. Não gostei muito dos personagens. Tudo bem, no meu próximo livro, então eu vou estruturar melhor os meus personagens. A questão é, quando a gente recebe uma crítica, a gente precisa avaliar se aquela crítica ela tem fundamento ou não. E se ela tiver fundamento, a gente tem que agradecer aquela pessoa e falar, nossa, muito obrigado, porque graças à sua crítica, eu posso me tornar um escritor ou uma escritora melhor. Dica 5. Crie uma rotina que funcione para você. Essa é uma outra dica que eu já trouxe em outro vídeo também, sobre escrever com constância, ter uma frequência de escrita. A gente não pode escrever só quando a gente está inspirado, né? Então a gente precisa entender que quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve e mais fácil será para a gente compartilhar. Eu lembro que quando eu comecei a escrever os meus poemas, eu era básica escrevendo os meus poemas. E hoje eu consigo escrever alguns poemas que eu termino de escrever, eu olho pra eles e falo, fui eu que escrevi isso? Porque eu não consigo acreditar. Na minha cabeça o negócio tá tão bom e eu consegui pegar analogias tão diversificadas para falar de uma situação que eu poderia ter falado de uma forma muito simples e banal, que eu fico chocada comigo mesma. Só que isso não teria sido possível se eu não tivesse continuado a escrever os meus poemas básicos lá no início. Não tô falando que eles eram ruins, tá? Eu gosto e tenho muito orgulho de tudo que eu já escrevi, porque eu sou minha maior fã, gente. Eu gosto muito das coisas que eu escrevo. Algumas nem tanto, porque algumas são bem tristes mesmo, mas eu acho que até mesmo na questão da melancolia, da tristeza,
tem uma certa beleza, mas a verdade é que mesmo sendo algo muito básico no início, não quer dizer que era ruim. Só era simples demais. E eu entendi que um escritor, ele pode ter várias camadas. E eu consegui alcançar outras camadas dentro da minha carreira literária que me permitiu escrever coisas simples de um jeito ainda mais poético e que deixa tudo mais genérico ao mesmo tempo, que qualquer pessoa consegue se identificar e pensar em várias situações. Então esse é o poder da escrita. É você escrever uma coisa, mas 5 pessoas lerem e 5 pessoas interpretarem de uma forma diferente e 5 pessoas se verem naquilo que você escreveu com um sentimento que é só seu. Então eu escrevo um sentimento meu, 5 pessoas vão ler, 5 pessoas vão interpretar de formas diferentes e vão se ver naquilo. A escrita, ela é muito poderosa. Então quanto mais a gente escrever, melhor a gente vai ficar. E é claro que, consequentemente, quanto mais confiança a gente pegar que a gente está melhorando nossa escrita, mais fácil vai ficar para a gente compartilhar o que a gente escreve com o mundo. Dica 6. Reforce a sua mentalidade. Já ouviu aquela história de que a professora escreveu a tabuada do 9 na lousa e ela colocou 9 resultados corretos e apenas um errado? E foi justamente no errado que todo mundo focou e começou a criticá-la porque ela tinha feito um resultado errado. Só que, gente, ela acertou 9 resultados. E por conta de um, ela foi crucificada. Essa história quer passar o que pra gente? Muitas vezes a gente olha mais pro erro do que para os acertos. Talvez para um amigo nosso que erra uma vez e acerta 9, a gente até passa um pano e fala, não amigo, relaxa, não precisa se cobrar tanto, olha aqui, você acertou 9 vezes, errou só uma, é só você melhorar que na próxima você gabarita. Mas quando se trata da gente, a gente é tão duro com a gente mesmo, e quando a gente recebe uma crítica, a gente acha que aquilo é o fim do mundo, e nossa, eu sou a pior escritora do mundo, porque aquela pessoa não gostou do meu livro, eu não consegui atingir aquela pessoa. Então assim, sobre a questão das críticas que eu falei pra vocês, é sim importante a gente olhar, ouvir as críticas alheias e tentar melhorar nesses quesitos, mas a gente também não pode focar só na área negativa. A gente precisa ter uma mentalidade forte para entender que a gente vai receber algumas críticas sim, e algumas não serão construtivas, algumas serão apenas maldosas, tipo, você não é um bom escritor, você nunca vai chegar a lugar nenhum sendo escritor, ah, ser escritor não dá dinheiro, e tantas outras que eu já ouvi e que eu tenho certeza que você, escritor iniciante, já ouviu, está ouvindo ou ainda vai ouvir. Então a gente precisa treinar a nossa mentalidade para fazer afirmações positivas para a gente mesmo no nosso pensamento de que a gente é capaz, de que a gente consegue, que a gente está realizando o nosso sonho, porque assim a gente consegue treinar a nossa mente. E linkando com a dica das críticas construtivas, a gente vai ter essa mentalidade de saber distinguir o que é uma crítica construtiva e o que é só uma pessoa maldosa fazendo maldades na internet ou até mesmo pessoalmente. Então, lembre-se também dos elogios que você recebe e conquiste as suas pequenas vitórias, celebre elas, porque às vezes a gente acha que a gente está andando tão devagar, nossa, só tenho um leitor, eu só tenho 2 leitores, mas poxa, você tem um leitor, você tem 2 leitores. Um leitor é igual a uma pessoa, significa que tem uma pessoa interessada na história que você escreveu. Tem uma pessoa interessada na poesia que você escreveu. Ah, eu tenho só 10 leitores. 10 leitores são 10 pessoas. Você já imaginou 10 pessoas na sua frente te ouvindo falar, te ouvindo contar a sua história? Então assim, a gente tem que celebrar as nossas pequenas conquistas e é dessa forma, pouco a pouco, que a gente vai crescendo. Dica 7. Inspire-se em outros autores. A gente precisa entender que todo mundo começou do zero um dia. Ninguém já nasceu sabendo, ninguém já nasceu com recordes de livros vendidos, ninguém escreveu um livro pela primeira vez e no dia seguinte que publicou virou um best-seller. A gente precisa entender isso, porque quando a gente entende isso, a gente para de se cobrar tanto, de se comparar com o outro que já tá lá, olha, brilhando e vivendo a fama. A gente tem que entender que essas pessoas famosas, elas também começaram do zero. Eu sou muito fã da Lynn Painter e eu sei que ela começou do zero também, entendeu? Ah, ela já tem muitos livros publicados, eu não tenho tantos livros assim. Só que eu vou me inspirar nela, na história dela, para poder me tornar uma escritora melhor. Mas sem copiá-la, sem me comparar com ela, porque cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu processo ali
para crescer nesse mundo literário. Então a gente precisa sim se inspirar nessas pessoas e entender que até a pessoa mais famosa do mundo já teve suas inseguranças, já duvidou do que estava escrevendo, já achou que não era um bom escritor, mas hoje está lá vivendo o seu sucesso e eu tenho certeza que o nosso também vai chegar. Então a gente precisa se inspirar nessas pessoas e entender que cada um percorre o seu caminho. Dica 8. Defina o seu porquê. Quando a gente define o porquê a gente está escrevendo, a gente cria uma coragem absurda de enfrentar qualquer crítica externa e de superar qualquer pessoa que queira nos fazer o mal. Por quê? Porque você vai ter o seu porquê ali bem definido. Você sabe por que você está fazendo aquilo, porque é o seu sonho, porque é uma coisa que você sabe que nasceu para fazer. Eu, por exemplo, escrevo para emocionar as pessoas, para fazer com que elas sintam e muitas vezes para dar voz ao que o coração delas quer falar e não conseguem, porque elas não conseguem colocar em palavras e eu sei que eu consigo. Tanto é que na minha biografia do Instagram, antes de eu mudar, tava dando voz ao que o coração silencia, porque muitas vezes o nosso coração ele não quer falar. Então eu passo em palavras o que o meu coração fala e muitas pessoas se identificam com isso. Então o meu porquê é esse, o meu porquê é colocar no papel coisas que eu sei que muitas pessoas gostariam de falar, só que não conseguem. E eu sei que justamente por conta desse meu porquê e desse meu objetivo, não importa o que outras pessoas vão dizer do que eu escrevo, mas eu vou continuar fazendo aquilo. Porque eu sei que tem pessoas que acreditam no meu trabalho e eu sei que eu estou cumprindo com o objetivo do meu porquê, com o porquê que eu defini lá no início. Você não precisa definir o seu porquê logo de cara, você pode ir escrevendo até que você entenda qual é o seu porquê. Eu também demorei um pouco para descobrir qual era o meu porquê, inclusive recomendo vocês a lerem o livro Comece pelo Porquê, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. É um livro muito bom e que ajuda vocês a pensar não só nessa questão de escritor, mas em qualquer outra área da sua vida. Ter um propósito faz com que a gente mova o mundo, mova montanhas. Não tem nada mais bonito do que a gente ter um propósito na vida. E depois que eu descobri o meu propósito, eu sei que nada e nem ninguém pode me parar. Então, para amarrar tudo que eu disse, eu volto a repetir. A confiança se constrói, não é algo que nasce pronto. Então, se você quer ter mais confiança para divulgar a sua história, para compartilhar a sua história, você precisa ter isso em mente. Então, quanto mais você escreve e mais você compartilha, mais confiante você vai ficar. Mas agora eu quero ouvir de vocês. Qual é o seu maior medo na hora de compartilhar a sua escrita, de compartilhar a sua história? Me conta aqui nos comentários. Aproveita também para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, isso ajuda bastante o canal. E também curte esse vídeo. Vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau!